Eu quero ler com vocês Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Servir a Jesus, dizer às vezes precipitadamente para o Senhor: eis-me aqui, geralmente tem um custo que a gente não espera. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Você está à disposição? Sim, Senhor. Então vai lá na casa de Judas. Não, Senhor, mas aí é barra pesada. Esse Saulo, eu tenho ouvido a respeito desse homem. Eu tenho ouvido a respeito desse homem. E o que eu ouço, como se Jesus não soubesse, é que ele é muito mau. E quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Essa fala de Ananias te lembra alguém? Talvez não. Eu quero te lembrar do profeta Elias, que da mesma forma como Ananias, ele diz: Senhor, eu estou aqui, porque eles quebraram os teus altares, quebraram a tua aliança. E Paulo diz, esse Saulo de Tarso, lá em Romanos, que Elias estava instando o Senhor contra Israel. E da mesma forma, o Ananias, como que dizendo: Senhor, o Senhor tem certeza? Eu tenho ouvido tantas coisas ruins a respeito desse homem. E ele veio para cá para nos prender, os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios
e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha só, que lindo. De desconfiado, amedrontado, assustado, agora lhe impõe as mãos e diz: Irmão, o Senhor, o nosso Senhor, o meu Senhor, o teu Senhor, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco há alguns dias com os discípulos. História linda, uma narrativa maravilhosa, muito conhecida de todos nós. Eu insisto no fato de que é uma narrativa, um fato histórico. Isso quer dizer que a forma como Deus nos encontra não é uma regra, e certamente nenhum de nós foi encontrado da mesma maneira por Jesus como foi o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. Às vezes não fomos encontrados por Jesus de uma forma tão extraordinária, tão miraculosa, né? Tão sensacional, mas o fato é que nós fomos encontrados por Ele. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, que conhecemos Jesus, que professamos o nome de Jesus, talvez não de uma forma tão extraordinária, repito, mas se estamos aqui é porque um dia Ele nos encontrou e sabe-se lá Ele em que caminho Ele te encontrou. Mas o fato é que nós fomos encontrados por Jesus. E aqui entra a importância da igreja. A importância desse povo que conhece Jesus, que ama Jesus e que serve ao Senhor Jesus. Eu fico pensando aqui exatamente no Ananias e na forma como Deus encontra as pessoas, na maneira como Deus encontrou cada um de nós. E eu me lembro como se fosse hoje. Há 44 anos atrás, quando eu fui encontrado pelo Senhor Jesus. Um rombo na alma, um vazio existencial enorme. Recém-chegada aqui em Anápolis, com 15 anos de idade, trabalhava das 6 da manhã às 18 horas, longe de casa, sem pai, sem mãe, vivendo numa república, e nessa idade da adolescência, vem no coração qual é o sentido da vida. Essa vida não vale a pena. Não tem sentido. E aí eu me lembro quase todos os dias, 2 Coríntios capítulo 6, eu te ouvi, eu te escutei, no dia aceitável, no dia da salvação. Naquele momento assim de muita angústia, só quem já viveu, imagina e sabe o que é esse vazio na alma, esse vazio no coração, quando você não vê sentido na vida, quando parece que tudo deu errado, a família deu errada, o pai não foi aquilo que você esperava que fosse,
a vida parece que foi a mais cruel, a sua porção parece que é a pior, nada se encaixa, nada dá certo. E foi naquele momento, eu lembro como se fosse hoje: Deus, se o Senhor é real, se o Senhor realmente existe, e se o Senhor tem um caminho, e se esse caminho é o caminho da vida, me mostra, Senhor. Me mostra, porque se o Senhor o fizer, eu vou segui-lo. E é bom saber que isso não aconteceu só comigo. Conversando com a Márcia, minha esposa, na mesma idade, na mesma época, talvez em outras palavras, mas disse a mesma coisa para Deus. E Deus é real, Deus é verdadeiro, Jesus é real, Jesus é verdadeiro. E Jesus se manifesta através de nós, da sua igreja, e se manifesta através da sua palavra. Não lembro se foi exatamente naquela semana, mas um colega trouxe um Novo Testamento daqueles dos Gideões para a nossa República. Eu trabalhava no antigo Príncipe Hotel, e os Gideões deixam nos hotéis, deixam nos motéis, nas escolas, o Novo Testamento. Ele trouxe o Novo Testamento para casa. E eu comecei a ler aquele Novo Testamento. Cleber, obrigado. Eu comecei a ler aquele Novo Testamento, e eu ia para o serviço, colocava o Novo Testamento no bolso do jaleco. Quando dava o horário do almoço, a primeira coisa que eu fazia era comer rapidamente para começar a ler o Novo Testamento, e à medida que eu ia lendo, o coração ia ardendo, Jesus ia ficando real, e eu disse comigo mesmo: eu vou ser crente, eu vou seguir Jesus. E quem segue a Bíblia aqui são os crentes. E marchei para a porta da igreja, uma igreja evangélica. E pensei comigo, eu vou chegar lá, já contei essa história tantas vezes, né? Alguns já estão até careca, sabendo. Eu vou para a igreja, eu chego lá, tímido, 16 anos incompletos, magérrimo, cara sofrida, oprimida. E eu chego lá, os irmãos me convidam para entrar na igreja, aqui eu, matutando, né? E aí eu entro para a igreja, e ali eu viro crente juntamente com eles. Foi a minha primeira decepção com os crentes, porque eu cheguei na porta da igreja, aquele povo todo bonito, cheiroso, alegre, e paz do Senhor, meus irmãos e tal, e eu ali esperando, nem paz do Senhor, nem bom dia, nem boa tarde, nem paz de Cristo, nem paz de Deus, paz nenhuma. Passaram por mim e eu completamente invisível. E eu fui persistente, fiquei ali uns 40 minutos, todos entraram para a igreja, começaram a cantar. E eu voltei para a minha república, onde moravam os meus 6 colegas mais velhos do que eu, que bebiam junto comigo e que a gente farreava junto, e que eram os meus irmãos e a minha família aqui em Anápolis. E quando eu cheguei na República, eles me receberam de braços abertos e disseram: onde é que você estava, rapaz? Sentimos a sua falta. Eu falei: isso aqui é meu povo, é minha gente. Aquele povo lá não quer saber de mim, não. Eu estou contando isso para vocês porque a igreja, não a instituição, você, meu irmão, você, pode enxergar e deve enxergar uma pessoa invisível. E nós precisamos saber que quando Deus quer alcançar alguém, fazer uma obra como fez
na vida do apóstolo Paulo, como fez na minha, como está fazendo na sua, na nossa, Deus usa pessoas, Deus usa gente, Deus usa irmãos piedosos, tementes a Ele, cheios do Espírito Santo, como era Ananias, que consegue ouvir a voz de Jesus, que consegue manifestar a graça de Jesus. E passaram aí uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, e um dia eu morava em Anápolis, minha mãe ainda mora em Abadiânia, eu fui para Abadiânia e juntei com os meus amigos lá, tomei um porre tão grande que eu não sabia onde é que eu estava. Quando eu acordei no outro dia, olhei para cima assim, me situando, eu estava na casa de um colega, muito amigo, irmão mesmo, e pensei comigo, como é que eu vou voltar para casa, gente? Como é que eu vou encarar minha mãe, mulher tão sofrida, que dá a vida por nós, se priva de tantas coisas para... E eu, um respeito muito grande pela minha mãe, voltei para casa, e ela estava na porta me esperando, brava como sempre. Você não dormiu em casa porque você bebeu e você estava bêbado. É isso mesmo, mãe. Mas é a última vez, porque agora eu vou ser crente. Não vou beber mais, eu vou ser crente. Pelo amor de Deus, meu filho. Você vai entrar nesse negócio dessa lei de crente, depois você não cumpre esse negócio, essa lei, e a sua vida fica pior ainda. Eu falei, não, mãe, eu vou ser crente. Isso era abril de 1980. Voltei, fui de novo para a porta da igreja. Agora eu vou ser crente, agora os irmãos me enxergam, e agora vai dar tudo certo. Fui para a porta da igreja mais uma vez, e o filme se repetiu, ninguém me viu, ninguém me enxergou, e eu voltei para a República, e um dia, na esquina, aqui na esquina, da Guimarães Natal com a Visconde de Itaúna, em frente à Combrasil, a balança da Combrasil. A República era aqui onde é essa casa da igreja hoje, eu morava no fundo. Eu saí de lá para ir na lanchonete da frente, comprar um doce. E ali encontrei o Chapas, que trabalhava na Combrasil, cercando um jovem, e fazendo piadas e gozações. E eles saíram, ele ficou, e eu perguntei, por que eles estão te chamando de irmão? E por que eles estão fazendo gozações com você? Ele respondeu, porque eu sou crente em Jesus. É um Ananias. Eu sou crente em Jesus. Você entende a Bíblia? Entendo. Eu tinha 16 e devia ter uns 18. Você entende a Bíblia? Entendo. Você pode me ensinar? Posso. 5 horas eu encerro o expediente. Você mora na República, passa na sua casa e você vai para casa comigo. A minha experiência com crente não era boa, desde a cidade pequena até essas 2 tentativas de ir para a igreja. Eu falei, tal do crente é mentiroso mesmo. Como é que o cara vai me levar para a casa dele sem me conhecer, nunca me viu, não sabe quem eu sou? 5 horas, encerrou o expediente, passou lá, me levou para a casa dele, me levou para a casa de outros irmãos, me levou para a igreja, e só me largou quando eu estabeleci numa igreja, quando eu me batizei. Essas pessoas estão aqui. Você precisa saber que você é um instrumento de Deus para levar pessoas a conhecer o amor de Jesus.
para receberem a graça de Jesus, para serem alcançadas por Jesus. Ananias, nunca mais ouvimos falar do Ananias na Bíblia. Ouvimos falar muito a respeito do Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, o apóstolo, e o Evangelho chegou até nós aqui, gentios, por causa da instrumentalidade desse homem chamado Paulo, Saulo de Tarso. Ninguém lembra do Ananias, ninguém se lembra do Barnabé, mas Saulo não seria o Paulo e não se transformaria em quem ele se transformou se não fosse o Ananias, se não fosse o Paulo na vida dele. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Saulo sai de Jerusalém para perseguir a igreja. Mal sabia ele, cego que era espiritualmente, que aqueles a quem ele estava perseguindo eram o corpo de Cristo, a nova criação de Deus, nova geração, povo de Deus na face da terra. Mal sabia ele que Jesus, o Senhor, se movia por meio desse povo que ele estava perseguindo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim? Eu não sei quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Porque Jesus habita na igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A igreja sofre perseguições de todas as formas que pudermos imaginar. A igreja, ela sofre com o ódio de Satanás, ela sofre perseguições externas, como essa de Paulo, uma perseguição externa, uma perseguição violenta. Mas a igreja também, ela sofre perseguições internas, como foi o caso de Ananias e Safira, como foi o caso que aconteceu em Jerusalém, quando naquela igreja os irmãos começaram a fazer separação, facção, divisão étnica, tratando melhor as viúvas judias do que as viúvas gregas. Isso é para destruir. Isso é para aniquilar a graça de Deus, a presença de Deus. Questões internas, manifestações da carne, que dá lugar ao diabo e Satanás, são formas de Satanás agir internamente para tentar destruir a igreja. É engraçado a quantidade de gente que às vezes se aborrece com a igreja. É impressionante como Satanás consegue cegar o entendimento das pessoas em relação à igreja, em relação ao povo de Deus. Por falsas expectativas criadas. E eu fico aqui pensando, se Jesus quer alcançar alguém na cidade de Anápolis, com quem é que ele pode falar? Como em Damasco ele encontrou Ananias, com quem ele pôde falar, com quem ele pôde contar, porque a obra ali era difícil, era complicada, era Saulo, era o perseguidor. Mas a pergunta é, se Jesus quiser alcançar uma pessoa, se Jesus quiser abraçar uma pessoa,
Se Jesus quiser consolar uma pessoa, Ele pode contar comigo, pode contar com você, como contou com Ananias. Isso é ser igreja. Infelizmente, nós vamos internalizando pela repetição a igreja como uma instituição, mas a igreja é muito mais do que isso, gente. Igreja somos nós, ela é orgânica, ela é um organismo, ela é povo, ela é gente, somos nós, povo de Deus. Quem foi o Ananias que Deus usou para orar por você? Vai lá, porque Saulo estava orando e viu entrar um homem chamado Ananias. Olha só. Ananias nem sabia, mas o Senhor estava conspirando para usar a vida dele para que ele fosse instrumento de bênção e de transformação na vida de Saulo. Longe de mim, não é a intenção do meu coração e muito menos de Deus e do Espírito Santo. Mas tem muito crente que, ao invés de ser um instrumento de bênção, um instrumento de graça, que flui a graça de Deus, é uma pedra de tropeço. É uma pedra de tropeço, porque não vive no Espírito de Jesus, não vive da graça de Jesus, não serve a Jesus de todo o coração, fica esse negócio meia boca, meio lá, meio cá. E fica, às vezes, na porta, não entra e nem deixa os outros que querem entrar passar. Nessa manhã, queridos, ser igreja de Deus, ser povo de Deus, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é converter o coração a Jesus, amar Jesus e dizer para Jesus, como disse Ananias: eis-me aqui, Senhor, mesmo sem saber o que era que o Senhor esperava dele. As pessoas hoje vêm para a igreja, enxergam na igreja como se fosse um mercado. Mas não percebem na igreja, na comunhão, na vivência cristã, que igreja é lugar de servir, lugar de dar a vida para abençoar, para edificar, e quando nós nos doamos, quando nós abençoamos, quando nós servimos, nós alcançamos uma plenitude de vida e de existência, porque estamos vivendo a vida de Jesus e nos assemelhando a Jesus. Aqui é lugar de receber, obviamente, mas também é um lugar onde nós somos chamados para servir, para edificar o outro, para olhar para o outro com graça de Jesus. Tem muito crente sem a graça porque são amargos. Tem muito crente desconfiado porque não foi banhado pela graça perdoadora e salvadora do Senhor Jesus plenamente. Ananias, vai lá, Ananias. Saulo está orando, viu você chegar, Ananias. Olha que obra que eu estou fazendo, libertando esse homem dos enganos da religião, libertando esse homem da maldade do coração, que acha que servir a Deus é perseguir os outros, que pensa que servir a Deus é matando pessoas, aprisionando pessoas, perseguindo pessoas. Ele está lá orando, Ananias, quebrantado, e viu você, Ananias, entrando para orar com ele. Mas Senhor, o Saulo, esse homem é muito mau, Senhor, ele é um perseguidor. Desconfiança. Somos desconfiados,
fechados, trancados. É ele mesmo, Ananias, e é você mesmo que vai lá para orar por ele. E graças a Deus, Ananias é um discípulo de Jesus. Ele é um discípulo do Senhor Jesus. Saulo, irmão, o Senhor me enviou para orar por você, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como que umas escamas. Nós brasileiros somos, por natureza, já meio místicos e supersticiosos, né? E às vezes entendemos essas coisas de uma maneira que não é muito bíblica. Mas, gente, você já pensou na bênção que é? Quando alguém vai na sua casa e diz assim, olha, eu vim aqui para orar por você. Eu vim aqui para orar por você. Para fazer isso não precisa ser pastor, não. E a oração do pastor, do presbítero, do evangelista, não é maior nem mais poderosa do que a oração de qualquer irmão. O poder é de Deus, a graça é de Deus. Quem atua é Deus. Quem liberta é o Senhor, a partir de uma ação de bom e de boa disposição de coração. Quando nós estendemos as nossas mãos, oramos por alguém e as escamas caem dos olhos. Aleluia. Glória a Deus. Que obra maravilhosa e extraordinária. Percebe aqui, nos movimentos da narrativa, o que é ser igreja de Deus? O que é fazer parte do corpo de Cristo, trabalhar para edificação uns dos outros? Ninguém se auto-batiza. Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os. Alguém precisa ser ensinado. E alguém precisa ensinar. Batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ninguém se auto-batiza, a não ser um herege, como naquele filme O Apóstolo, que ele mesmo entra dentro d'água, põe a mão na cabeça dele e se auto-batiza. Isso não existe. Não existe auto-batismo, ser auto-batizado. Para alguém ser batizado, alguém tem que batizá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem que ser assim para ser inserido na vida e na comunhão do corpo de Cristo. Estávamos vendo a Estherzinha pulando ali, brincando, acho que era com o Josué, ou outra criança, Josué do Ramon, mas a Daniele, correndo de um lado para o outro. E o Arnaldo olhou para mim, e nós olhamos e vimos a Estherzinha ali pulando, 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 cheia de alegria. E nós louvamos a Deus pela bondade de Deus. Eu falei, a igreja podia ser melhor, pensei comigo, e não é por causa de nós. Mas a igreja é um ambiente de graça. A convivência da igreja com os irmãos cura a gente. E até nos trancos e barrancos, né, nos arranhões, é o ferro afiando o ferro. Aqui nós somos aperfeiçoados. Aqui nós temos a chance de descobrir quais são as nossas fragilidades, quais são os nossos pecados mais íntimos, quando tratamos mal um irmão ou quando ele nos trata mal. Aqui Deus nos dá a oportunidade de perdoar, de sermos perdoados e de edificar uns aos outros.
É nesse ambiente, é nessa vivência. Temos problemas? Graças a Deus. Porque neles e por intermédio deles nós crescemos. Temos pecados e pecadores? Todos nós. Aquele que não tiver pecado, por favor, atire a primeira pedra. Eu não sei porque que nós somos tão maus e temos uma visão tão distorcida de nós mesmos. Aqui nós recebemos dons e ministérios, abençoamos uns aos outros, edificamos uns aos outros. Eu não seria quem eu sou se não fosse a igreja. Eu tinha um sonho muito grande de ser professor, de dar aula e ser um professor acadêmico. E Deus abriu as portas para que eu fosse. Aos 24 anos de idade, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, foi numa sala de aula de uma faculdade, com alunos da minha idade para mais velhos do que eu. E o professor Hernando, naquela época, o diretor da faculdade de filosofia, falou para mim: Jesus, tem uma vaga aqui para a economia, que é a sua área. Se você quiser, a vaga é sua. Mas eu já te adianto, o último professor de economia, esses alunos puseram ele para fora. Porque lá é um bando de comunistas. Você quer? Eu falei, tem outra possibilidade? Tem outra porta? Estou matando cachorro a tapa, tatu a grito. Querendo casar é a única possibilidade. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi debaixo dessa pressão. Hoje eu entendo. E por que eu consegui? Pela graça de Deus, mas porque eu era professor na escola dominical da igreja. Com 18 anos, a irmã Maria Meireles me mandava lá para o jardim, lá para o Bom Clima, né, o Vitor Braga, para ensinar a escola dominical, está aqui o Newton, a Simone, para ensinar debaixo da árvore e para poder ensinar num barraquinho na escola dominical. E depois lecionava aqui na igreja. Me lembro da Marilane contando. Marilane está por aqui? Em cima. Está ali. Marilane, espero ser fiel àquilo que você compartilhou conosco. Numa reunião de gabinete de uma instituição pública, uma reunião acontecendo, a Marilane vira e diz: gente, não seria bom a gente registrar essa reunião numa ata? É mesmo. E quem é que sabe fazer uma ata? Ela sabia, porque na igreja ela fazia atas. Esses meninos que vêm para cá e cantam, e que cantam belamente, esses meninos, quando expostos publicamente, eles vão conseguir falar alguma coisa. A igreja é uma bênção. Glória a Deus. E para encerrar, né, eu já contei essa história aqui, mas eu gosto de lembrar dela e gosto de pensar que isso acontece através da minha vida e que pode acontecer através da sua vida também. O pastor Antônio Carlos compartilhou conosco, eu estava lá, estávamos jantando, era a defesa da tese de doutorado do pastor Éder na Faculdade Teológica Sul-Americana, da qual o pastor Antônio é diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele dizendo, compartilhando conosco, quando ele entrou no ministério presbiteriano, Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalhava no Banespa, em São Paulo, fez os seus estudos teológicos num seminário à noite, terminou os estudos e foi convidado para pastorar uma igreja no interior do Paraná. Jovem, 20 e poucos anos. Sabia muito pouco da dinâmica administrativa da vida eclesiástica de uma igreja. E na igreja presbiteriana, como outros, o pastor preside o conselho, e a primeira reunião do conselho, está lá aquele garoto de 24, 20 e poucos anos, presbíteros antigos,
e senta ali para conduzir a reunião e eu não sabia nem por onde começar. Aí um dos presbíteros piedosos que ali estavam, e aquilo marcou a vida dele, por isso ele compartilhava conosco, um dos presbíteros ali virou para ele: reverendo, o senhor não acha que seria bom nós começarmos a nossa reunião com uma oração? Ah, uma oração, é mesmo. Vamos orar. Oraram. Amém. Reverendo, o senhor acha que não seria bom nós fazermos uma pauta da reunião? É mesmo, vamos fazer a pauta da reunião. O senhor não acha que seria bom registrar essa reunião na ata? É mesmo. E eu fiquei pensando, gente, quanto presbítero mau, quanto diácono mau, quanta gente má que existe na estrutura da igreja, que são empoderados por cargos e por funções, e que ao invés de ter um coração gracioso, distendido para ajudar, para abençoar, para ver o outro crescer, vira uma pedra de tropeço, de uma maldade sem precedentes. Saulo, no bom sentido, ele ficou muito maior do que o Ananias. Nós começamos Atos capítulo 13, Barnabé lidera a igreja de Antioquia, Barnabé lidera a comitiva missionária, Barnabé, mas lá numa altura vira. Não é mais Barnabé e Saulo, passa a ser Paulo e Barnabé. Nós não imaginamos, gente, o que Deus pode fazer através de uma vida que nós abençoamos, que nós estendemos as mãos, por quem nós oramos, por quem nós acolhemos, por quem nós dizemos: olha, filho, o caminho é esse. Minha filha, o caminho é esse, não vá por esse caminho, ele vai te destruir. Que o Senhor nos ajude a sermos igreja. E que você, como parte dessa igreja, se entenda como um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. E o pastor Josué lembrou, e eu repito aqui, é a maior expressão da verdade. Nós temos irmãos aqui de 50 anos, e temos esses que chegaram hoje, que vão ser recebidos agora. Tem a mesma voz, tem o mesmo direito, e tem a mesma responsabilidade. Você passa a fazer parte de um corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Honre a Jesus, honre a igreja de Jesus, sendo uma bênção. Sê tu uma bênção para a glória de Deus. Amém?